Salve, torcida colorada! Eu sempre falei que tá tudo belezinha, ia ficar tudo belezinha, que os secadores, os corneteiros, queimem a língua. Aqueles que me disseram aqui no chat por várias vezes que o Inter não ganha do Nacional, que o Inter não se classifica, que o Inter é time fraco, tá aí, ó. Eu sempre falei que ia ficar tudo belezinha. Mordam a língua, seus corneteiros. Mordam a língua, engulam um pedaço. Tá aí, ó. 2-0 no Nacional. E podia ter sido mais. Perdemos gols por inexperiência da gurizada. Mas falando em inexperiência, a experiência, né? A inteligência do guri da base, do Ricardo Matias, em antecipar o zagueiro, coisa que aqueles outros velhos que ganham milhões lá, ó, nunca fizeram uma antecipação desse tipo. Aprendam o que é ser centroavante. Aprendam com os guri. Aprendam com os guri o que é ser centroavante. Tá aí, ó. Segunda posição no grupo, 1 ponto atrás do Atlético Nacional. E o Atlético Nacional vai encarar esse Nacional mordido em casa. E que ainda pode sim alcançar a terceira posição. Pode atingir 7 pontos e ultrapassar no saldo de gols o Bahia. É o Bahia que vai jogar aqui contra nós agora. E não vamos ficar no empate. O empate basta para nos classificarmos. Mas não vamos ficar no empate. Vamos fazer uma vitória contra o Bahia. Infelizmente, derrubando o Bahia para a última posição. E o Nacional fazendo a sua vez diante do Atlético Nacional em casa, fazendo uma vitória, e o Inter com a vitória sobre o Bahia alcança o primeiro lugar no grupo ainda. Escutem bem o que eu estou dizendo. Quando eu profetizo, acontece. Vovô não erra nas profetizações. Vamos vencer o Bahia, o Nacional vai vencer o Atlético Nacional, vai se classificar em terceiro e nós vamos nos classificar em primeiro lugar. Infelizmente, meus amigos da Bahia, o Bahia não vai nessa. Ainda não é nessa que se classifica. Falta um pouco ainda de tarimba para o time do Bahia. E vamos com tudo, né? Beleza? Foi um jogaço, né, gente? O Inter dominou o primeiro tempo, articulou, passe de bola, trocou bola, fez o gol, né? Continua mantendo a posse, deu uma recuada, principalmente com a entrada do Ronaldo, né? Entrou meio perdido, mas depois se ajustou em campo. Bernabé teve bastante auxílio ali pela lateral. Né? Bernabé deu uma falhada, hein? Poxa. Mas, enfim. E o Aguirre? Gol merecidíssimo do Aguirre. Merecidíssimo, porque para mim, o melhor jogador do Inter em campo hoje foi o Brian Aguirre. É. Aquele mesmo que vocês, corneteiros, dizem que não é, que o Inter não tem lateral direito. Que peçam, claro que a gente pede um reserva para o Brian Aguirre. Porque o Brian Aguirre está jogando muita bola. Só não vê quem não quer ver, ou quem é corneteiro. E a inteligência dele, viu aquela confusão na área, se elevou para frente para receber uma bola num contra-ataque mortal. Somente o goleiro pela frente. E fez o gol merecidíssimo, que deu saldo para o Inter. Mais importante de tudo foi isso, deu saldo para o Inter. A atuação do nosso capitão, né, é que não foi condizente hoje, né? Principalmente depois da metade do segundo tempo, ele morreu, estava se arrastando. Dava para ver nitidamente
o Alan Patrick se arrastando em campo. Mas nós não tínhamos mais substituições. Né? Entrou o Luca, foi a última substituição que nós tivemos. E o Luca era para ter entrado sim, para dar trabalho lá na frente. Para eles não virem com tudo. E o Luca teve algumas oportunidades, né? Teve alguns lances ali. E nós podíamos ter matado o jogo, né, gente? Gustavo Prado na frente do gol, né? Gente, é isso que eu não admito. É um atacante na frente do gol. Só ele e o goleiro. A tendência do goleiro nunca é esperar de pé essa bola. A tendência do goleiro já é se atirar nos pés do artilheiro, nos pés do atacante. Gente, falta um pouco de calma, um pouco de inteligência, um pouco de astúcia. Coisa que o vovô sempre teve. Na frente do goleiro, é só tu dar um quiquinho embaixo da bola, dar uma cavadinha, porque o goleiro já está deitado. Quando tu vai tocar na bola para concluir, o goleiro já está deitado na tua frente. Gente, eu não vejo ninguém fazendo isso no Inter. Chega na frente do gol, cara a cara com o goleiro, chuta em cima do gol, ou chuta para fora. Não, gente, espera, o goleiro vai vir, dá uma cavadinha, de leve, um biquinho, uma levantadinha com a ponta do pé e bota por cima do goleiro. Gente, é a coisa mais fácil de fazer um gol dessa maneira. Essa gurizada tem que treinar, né? Não só essa gurizada, aqueles outros milionários lá também, né? Mas, enfim, temos um centroavante. E é da base. Nós sempre tivemos um centroavante da base. O problema era a falta de oportunidade. Precisou Valência se machucar, precisou Borré se machucar, para que Ricardo Matias tivesse a chance dele de sair pelo menos um jogo de titular. E no primeiro jogo de titular que ele entra, ele fez o gol. E que gol! Antecipando o zagueiro, aparando um cruzamento. Para mim nem foi um cruzamento, foi uma assistência do Bryan Aguirre. Por isso que eu digo, Bryan Aguirre para mim foi o melhor jogador em campo. Deu assistência para o Ricardo Matias, fez o segundo gol para matar de vez o Nacional, embora que já foi no fim da partida mesmo, né? E na defesa não comprometeu de jeito nenhum. Sempre armando jogada pelo lado direito. Gente, nada de crise, né? Acabou a crise. Agora parem de falar em crise, né? Seus corneteiros, parem de falar em crise, seus corneteiros. O Inter tem time e o Inter tem treinador. Agora, antes do jogo contra o Bahia, parece que tem 2 semanas, parece que o jogo é lá no dia 28, né, se eu não me engano. Agora temos o Brasileirão pela frente. Temos o Brasileirão para recuperarmos pontos. Já jogamos agora nesse final de semana contra o Mirassol aqui. E vamos vingar o nosso co-irmão que tomou 4-0 lá. Vamos vingar o nosso co-irmão. E espero que eles agradeçam. Vamos vencer o Mirassol, retornar nossa posição no Brasileirão. E depois, na semana que vem, temos aí um jogo pela Copa do Brasil contra o Maracanã. Que o jogo vai ser aqui, em Florianópolis. O jogo é aqui em Santa Catarina. Eles venderam o mando, né? Então o jogo é aqui. Nós já vencemos o primeiro jogo. Basta um empatezinho. Então não vamos fazer muita força, né? Depois temos outro jogo pelo Brasileirão e, enfim, então, jogo contra o Bahia em casa. E uma vitória contra o Bahia, com certeza, nos deixa na primeira colocação do grupo. Porque, como eu disse, o Nacional pode ainda buscar essa terceira posição para disputar o play-off para ir para a Sul-Americana. E pode vencer o Bahia no saldo de gols. Pode vencer o Bahia no saldo de gols. Aí classifica-se Inter em primeiro, Atlético Nacional em segundo, Nacional em terceiro. E o Bahia espera a próxima Libertadores. Beleza, gente? Já vamos lá que já é tarde. Deixa o likezinho, inscreva-se no canal, ativa o sininho, né? E compartilhe o vídeo se possível.
4,99 para ser membro, hein? Concorrendo à camisa do Inter, essas novas, essas do jogo de hoje. Beleza? Tchau, fui. Um abraço a todos colorados. Dá-lhe, Inter!